esgotamento. Será que a gente está vivendo uma geração de exaustos? Uma geração de cansados? Hein? Tem até vários memes na internet sobre isso, né? Como você está hoje? Xoxa, capenga, manca, anêmica. Vocês já devem ter visto esse, né? Tem vários áudios que a galera usa com esse meme. Porque, às vezes, parece até que na segunda-feira a gente já acorda cansado, né? Porque o nosso final de semana também é bem agitado. E, enfim, esse é um assunto muito recorrente em todas as rodas de conversa que a gente participa. E, inclusive, foi até coincidência ou engraçado que ontem eu estava vendo o Instagram de um médico conhecido meu, e ele também tem uma mentoria, e daí ele deixou uma caixinha de pergunta para a galera responder, para os alunos dele responderem, como você está se sentindo com relação à sua vida, trabalho, estudos? E as primeiras respostas foi exausta, cansada, sinto que não estou dando conta de tudo, sinto que, né, por mais que eu renda, eu não consigo chegar nos meus objetivos. E daí ele começou a discorrer também desse tema. E, gente, é uma constante na vida de todos nós. Então, e a gente precisa disso, né? A gente precisa saber como recarregar as nossas energias para seguir em frente. Então, por isso que hoje a gente decidiu falar sobre esse tema que é super recorrente. E, para começar, a gente vai ter duas pessoas incríveis aqui hoje participando desse podcast, que são duas pessoas que, assim, é o meu amigo Doutor Estranho, porque ele é médico e também é estranho. Mas não no sentido de ser esquisito. É no sentido de que parece que, às vezes, eu desconfio que ele tem uma fenda no tempo na casa dele, porque é impossível essa criatura dar conta de fazer tudo o que ele faz. Não sei como é que ele faz. Às vezes, eu acho que ele deve se encontrar com ele mesmo no corredor, quando é que ele passa, quando está indo e está vindo. E a gente quer conversar com Doutor Leonardo Blume, também conhecido como nosso pastor, médico, educador, mentor. Seja bem-vindo! Uhul! Gente, que emoção, que emoção, que emoção. Primeiro podcast live nosso aqui. Ele tá gravando, na verdade, a gente se preparou meses pra isso, né, cara? Nossa, cara, super. tipo, a gente tá desde o começo do ano tentando destravar as coisas e... Quando a gente vê tudo que é podcast, todo mundo conversando sobre gestão de tempo. E todo lugar, gestão de tempo, gestão de tempo, gestão de tempo. Você falou sobre tempo ali bastante? Cara, uma das coisas que pra mim são mais legais que eu vejo, que já falaram sobre mim, é sobre, cara, o Léo veio do futuro. Cara, eu adoro isso, assim. Tipo, eu vivo como se fosse verdade. Mas a gente não tem controle sobre o tempo. Faz gestão de tempo. Cara... Às vezes, na nossa vida, a nossa gestão de tempo é mais sobre a gente escolher qual fogo eu vou apagar primeiro. Sim, bem. Até que o pastor Aaron chegou para mim num grupo lá e falou, olha, quando eu vejo um assunto que ele é urgente, eu considero como perdido. E eu foco naquilo que é importante. Ele, uau, peraí. Esse ali já começou um negócio meio assustador para cima de mim, de que eu não posso controlar tempo, mas eu posso controlar a minha energia. Exatamente. Como que a gente gasta ela e no que... Eu acho que a vida adulta é isso, é sobre os nãos que a gente tem que aprender a dizer para que a gente filtre a nossa energia para investir naquilo que é realmente importante. Teve gente que estava colocando essa ideia de que vida adulta é boleto, né? Na verdade, vida adulta é energia. Tem a parte do boleto, mas o boleto é onde você está correndo atrás de bancar aquilo que é básico. Sim. Cara, eu aprendi que as coisas que eu como, que eu visto e onde eu moro, eu já tenho cuidadas. Deus cuida dessas coisas para mim. E às vezes a gente foca tanto as nossas energias em manter esse tipo de coisa, e é uma armadilha. Quando a gente vai ver, é tarde demais. A gente já se entregou para aquelas coisas que estão ali, tipo... Eu não tenho controle sobre as coisas que estão acontecendo comigo, mas eu tenho controle sobre como que eu reajo a elas. Quando eu vou ver sobre manejo de energia... E é muito legal, porque você é uma pessoa muito high performance. Você é alta performance, você faz um monte de coisas. Tipo, é legal você poder elogiar sabendo que você está falando pés no chão, né? Tipo, você mais reconhece do que se orgulha disso. Às vezes, quem sabe, você pensa, eu queria não ser assim. Exatamente. É algo que
Eu tento justamente fazer a gestão do meu tempo e gestão da minha energia, porque eu estou vivendo um pouco nesse processo, a gente vai conversar mais ao longo desse podcast, que eu estou me sentindo, assim, bem cansada, exausta. Assim, igual um meme, xoxa, capenga, anêmica. Mas eu sinto que não é só eu, é uma sensação coletiva. O que será que foi que levou a gente a chegar nisso? Mas, antes de começar, eu quero chamar a nossa segunda convidada, que também é uma mulher incrível, fantástica, alta performance, que, gente, sensacional. E eu quero que ela divida esse conhecimento dela com a gente, falando também a respeito de energia, porque ela não só cuida dela, como ela cuida de 1 milhão de pessoas também que precisam disso. Então, seja bem-vinda, Paty! E agradeço a participação de todo mundo aqui e em casa também. Muito bom ter você com a gente aqui no nosso podcast, Paty. A gente sabe que tu tá de... Como é que vocês chamam? Um aviso no hospital também. Então, ela tá aqui, mas a metade dela já tá em outro lugar, né? Porque ela tem que... Aqui, ó, já tá em 2 lugares ao mesmo tempo, cuidando de uma coisa, mas pensando em outras que podem acontecer e ela vai ter que resolver. Multiplicação de energia. Então, já passei visita, já vi todos os pacientes internados hoje de manhã, tá tudo certo por enquanto. Glória a Deus que eles continuem assim, Amém. Por favor, para a gente terminar o nosso podcast, gente. Ninguém passa mal agora. Gente, para começar, eu quero perguntar para vocês dois, porque assim, a gente está falando de energia, mas que energia é essa? Energia elétrica, energia física, energia psíquica, espiritual? O que é energia para vocês, gente? A primeira coisa que perguntaram foi, tipo, gestão de energia, que ia ser o tema. Assim, fala, nossa, parece coisa de conta de luz, né? Sim, Celeste. E, na verdade, para mim, é muito parecido essas coisas. Até deixei ali para projeção uma fórmula para colocar ali em cima, que quando vai falar sobre energia, eu gosto de sempre pensar isso aqui, né? Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Cara, o que eu mais gosto nessa fórmula é que você pega, tipo, você tem uma coisa só que que não muda nunca, que é a velocidade da luz. Ela é uma constante, ela está ali. Se você pegar aquela uma constante, você pode tirar ela da fórmula, a gente vê que, com alguma proporção, energia é igual a massa. Tá. Tudo é energia. E se isso aqui fala que a única coisa que se faz para descobrir quanto de energia tem uma massa, é a velocidade. Então, a diferença entre energia e massa é a velocidade com que ela se expande. É tudo a mesma coisa. Quando eu vou ver, tipo, luz, que é uma metáfora central da Pixel. Luz, eu só percebo luz quando ela vem na minha direção. Se a luz estiver indo em outra direção, eu não vejo. E se eu quiser, por exemplo, ver uma luz colorida, que nem está aqui, se ela tiver, eu jogo um pouco de gelo seco. Esse gelo seco, a luz, ela reflete e você vê como se fosse uma fumaça colorida. Mas, na verdade, a luz, quando ela vai numa outra direção que não é minha, para mim, aquilo é treva. Na verdade, eu não tenho evidência daquela luz, a não ser que ela bata no anteparo e reflita, mostrando que tem um objeto. Olha que loucura. Então, só existe energia, tudo é energia. Você vai ver Paulo falando sobre isso aí ali na Bíblia como espiritual e tal, mas, tipo, é a mesma coisa. Então, só existe a minha consciência, a energia que eu recebo e a energia que eu emito. A energia que vai de um ponto 2 para um ponto 3, eu não tenho a mínima noção, a não ser que tenha um anteparo e me mostre que tem algo acontecendo lá longe. A gente vê estrela no céu. E, cara, na prática, a gente está vendo coisas que aconteceram milhões, bilhões de anos atrás, né? Tipo, eu quero ver, olha, tem lá, achou uma civilização. Não, você achou uma civilização 2 bilhões de anos atrás. E, por sinal, que acharam ET essa semana, né? Colocaram lá no México, né? Os ET mexicanos, assim. Que, cara, Steven Spielberg acertou na mosca, né? Eu acho que ele já tinha contato com eles ali antes do filme. Não é possível que seja tão igual. Mas, pelo que eu aprendi de biologia, cara, me incomoda tanto, pesquisar tanto, que eu amo astronomia, eu amo notícia da NASA. Eu sei que você adora também, você tem camiseta da NASA e tudo mais. Sim, quase vim com ela hoje, inclusive. Quase. Eu até vim com essa aqui, que pelo menos tinha essas letras na manga, que eu acho legal aparecer no podcast com letras na manga. Sim, assim. Cool, né? Mas da NASA seria melhor. Só que essa aqui é branca, daí tem o fundo branco, mas deu certo, olha lá como o fundo está com outra cor agora. Deu legal. Sim. Isso aí, galera, dá um aplauso para a galera da produção aqui. Vocês não têm ideia. Essa galera extrai do nada as coisas. Quando você pensa que falta recurso, é ali que a criatividade começa a funcionar.
Eu amo, criatividade é para falta de recurso. Sim, precisa Igreja de é a falta de recurso. Para ter criatividade. Criatividade é a expressão da espiritualidade. Então, quando eu estou falando sobre tudo ser energia, eu também estou falando que tudo é espiritual. A diferença é a velocidade. Só a velocidade diferencia tudo. Sim, mas a gente vive num mundo que a gente separa um pouquinho isso, né? A gente tem a nossa energia física, que às vezes aparece esgotada, e quando a nossa energia física está baixa, às vezes a gente recorre à energia espiritual para ela recarregar a nossa energia física, né? Eu faço isso com certa frequência, inclusive, né? Até porque a gente sabe também que daí entra outra energia, que é a psíquica, a mental, talvez assim, que a gente sabe que também ajuda a controlar quase tudo. E esse departamento mais mental e mais físico, mais saúde, é super o departamento de vocês. Então, eu quero perguntar para ti, Paty, o que é a energia para ti? Como é que tu vê isso? Como é que tu explica ela para as pessoas ou como tu vê ela no teu dia a dia? Então, eu achei legal pesquisar exatamente a definição de energia. E quando você pesquisa ali no Google, que a galera mais fácil, mais rápido, vem duas definições bem interessantes. A principal, bem física, que é energia, é a ação ou capacidade de um corpo produzir trabalho. Essa é a definição, de produzir trabalho. Acho que é realmente a nossa energia física, a nossa capacidade de produzir trabalho, de ajudar, de produzir realmente para os outros. E aí vem, em segundo, a definição filosófica, que eu achei espetacular, que vem uma definição de Aristóteles, inclusive, a definição filosófica, e ela fala que é a ação de um motor, físico ou extrafísico, de potencializar de atualizar uma potencialidade. Olha só, meio complexo, mas eu achei ótimo. Uma potencialidade. Eu estou citando as palavras que aparecem ali de Aristóteles. Traduz Aristóteles para a gente, então, Paty. Ação de um motor de atualizar uma potencialidade. Eu achei fantástico, porque é isso que eu sinto como minha energia espiritual, que é a ação de um motor, e aí, nesse sentido, eu trago, como uma pessoa cristã, que sou, vou trazer para o meu pessoal, né, a capacidade de Deus ou do Espírito Santo que está em mim, de atualizar a minha potencialidade em trabalhar, ajudar os outros, ou fazer qualquer coisa que eu queira fazer. E aí eu vou trazer também um sentido próximo, parecido, como reikiana, que sou. Hoje sou reikiana de 2º grau, sendo que essa próxima quarta-feira devo terminar e ser iniciada na mestria reikiana. E no Reiki, a gente fala muito sobre energia do universo, para pessoas que têm alguma crença um pouco diferente, energia do universo, mas que, para mim e para várias pessoas reikianas, nada mais é a energia universal do que o amor incondicional de Deus, de Cristo, se você acreditar em Cristo. Então, mesmo quando a gente olha por aspectos diferentes, a gente consegue entender de forma semelhante. Aí eu acredito, né, nesse motor que atualiza o meu potencial. O motor Cristo, Deus, ou a energia universal, se você acreditar assim, como reikiano. Então, temos essa parte mais espiritual de algo que nos abastece e realmente é um motor que atualiza nossas potencialidades. Eu achei fantástico e fechou com o que eu penso. Pois é, parece que Aristóteles, de fato, era alguém inteligente, né? Não, sensacional, Paty. Acho que é isso mesmo, né? De certa forma, a gente precisa ter alguma coisa para recarregar a nossa energia, recarregar a nossa bateria, assim como os nossos dispositivos, né? Também são super úteis e têm muitas potencialidades, mas a gente também precisa da energia para recarregá-los, né? Alimentá-los. A bateria fica amarela, vermelha, assim, né? O que eu vejo, a Escritura, ela ensina para a gente sobre o descanso, né? E eu vejo que o descanso ele é fundamental e o descanso ele também é uma narrativa, né? Ele tem sido... A maneira que se fala sobre descanso hoje em dia me incomoda em diversas coisas, assim, porque o descanso, primeiro, ele é necessário. Você falar que ele não é necessário, você está violando princípios básicos. Deus deu sono para a gente, né? Na verdade, foi tu que falou sobre isso, não foi?
Que Deus desligou ele. Por que a gente dorme? Porque Deus, ele deu para a gente a capacidade, ele falou, na verdade, ele criou a gente à imagem e semelhança dele, mas para a gente não achar que a gente era Deus, ele falou, vou botar um botão de desligar aqui em vocês. Então, durante a noite, vocês vão ter que dormir, descansar, recarregar as baterias de vocês para vocês entenderem que vocês não são deuses. Isso, essa ideia está nos 10 mandamentos, tipo aquele lá que fala sobre valorizar o sábado, entender o valor que o descanso tem. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo que fala isso daí, a gente precisa descansar porque nós não somos Deus, mas na criação também fala que Deus descansou. Arrasou, não, verdade. Só que esse descansar, o que ele quer dizer? Descansar é o contemplar. Então, o contemplar, ele faz parte do processo criativo, você tem que fazer aquilo lá, e o descanso é você contemplar, porque, via de regra, quando as coisas estão dando certo, a gente começa a não parar mais. Daí a gente entra em overwork, porque a gente está vendo que está tendo resultado. E, cara, sempre tem aquele cara da internet que fala, não, você precisa descansar. Que, cara, quando você está num fluxo de trabalho, você está naquele flow, você está crescendo. Cara, alguém que chega e você fala, cara, você quer jogar um balde de água gelada em mim, né? Você não está gostando do meu avanço, é isso daí que tem. Não. Invejoso, fica quieto. É justamente porque o descanso, ele está na contemplação daquilo que está sendo produzido. Você nunca conclui uma obra. Né? Você tem que concluir. Por isso eu nunca gravei CD e nunca escrevi livro até hoje, porque eu nunca pensei, agora está pronto, minha mãe está aqui de prova. Cara, eu sempre penso, não, agora dá para melhorar, dá para melhorar, dá para melhorar. Eu preciso de uma publicadora em cima de mim falando, você tem que entregar até dia 31 e a gente vai lançar do jeito que ele está. Ótimo! Porque senão nunca para, né? Nunca vai estar perfeito. Então o descanso está na contemplação. E a contemplação, se tem algo mais importante na contemplação que eu acredito, é que ela ativa a gratidão. Verdade. Então, na falta da gratidão, você nunca está satisfeito em vida. Não tem. E com gratidão, eu tenho aprendido com o professor Irwin que gratidão ela é o lubrificante do cérebro. Isso tem vários conceitos lindos, maravilhosos por trás disso, que quando eu sou grato por aquilo que eu estou tendo, cara, tipo, eu torço tanto, comecei a entender profundamente tipo, sobre o que é amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. Cara, as pessoas que me perseguem, eu sonho que eles sejam tão satisfeitos com a vida, que eles cheguem tão longe que eles não tenham mais tempo para isso, né? Então, normalmente, alguém que está te perseguindo é alguém que tem tempo de sobra. Sim. Alguém que está te invejando, alguém que tem tempo de sobra. E, às vezes, alguém que está te invejando, pior ainda, ele não está enxergando quem ele é. Ele não está enxergando para que ele está fazendo aquilo. Né? Então, todo o processo criativo, que é essa transformação de energia em massa, que é essa transformação de ideia em projeto, né? Que é essa transformação de a gente... Aquilo que a gente enxerga, que não vê, que não existe, que está na nossa imaginação, a gente trazer ele à existência e como que eu canalizo energias. Cara, tipo, Paulo fala tanto sobre princípios básicos, os princípios elementares da fé. Um deles é a imposição de mãos. É um deles. Né? Então, você tem a canalização. Eu acho tão legal quando você tem essa experiência de estar orando por alguém, impor as mãos. Quando você está orando por alguém e dando autoridade dentro de uma instituição, por exemplo, na igreja, você vai lá e ora e impõe as mãos. Isso é uma simbologia de transferência de autoridade, que é a delegação. Né? Está delegando autoridade para alguém naquilo que está fazendo. Eu acho que isso é completamente físico. Eu não acho que isso seja transcendental. Mas é muito legal quando você está fazendo isso, como é comum você sentir a mão esquentar. Eu acredito que seja fisiológico, que tem alguma coisa que seja... Para mim, eu sou anestesista. Eu amo usar... Teve uma época que eu fazia pesquisas em termoimagem. Usava termocâmera para ver, e daí termocâmera a gente vê... Cara, eu usava muito na oncologia. Naquele tempo, estava vendo, faz uma termoimagem da mama e ele começa a ver o quê? Neovascularização. Tem mais sangue passando numa determinada região, ou seja, está mais quente. Você tem vasodilatação, aumentou o fluxo de sangue, porque a temperatura está no sangue. Então, você tem um aumento de circulação naquele lugar. Então, se eu tenho uma sensação de temperatura aumentando na minha mão, quer dizer que está aumentando o fluxo de sangue porque está esticado o braço, ou seja lá pelo que for. Mas isso é uma metáfora tão linda, porque a gente chega à conclusão de que, cara, eu tenho uma maneira de pegar esse fluxo de energia que está vindo do todo. O universo ele só é inteligente porque ele foi criado com intenção. Sim. O universo tem energia? Tem, porque ele foi criado. Né? O universo, ele é a teu favor? É a teu favor. Mas ele não te conhece, ele não sabe que você existe. Ele é uma ferramenta daquele que o criou. Mas tantas e tantas pessoas começam a ter suas experiências com Deus, com o transcendente.
chegando a conclusões tão comuns de qualquer cultura no mundo que eles estejam. E quantas culturas descobriram o poder de imposição de mãos? Eu lembro de um dos caras que eu pastoreava quando era adolescente. Cara, tipo, muitos deles viraram pessoas incríveis, assim. E esse cara virou um mestre reiki lá nos Estados Unidos. Tipo, se você olhasse para o que ele falava, tipo, não parecia ter nada a ver com Jesus. Mas eu conheço ele, eu não me preocupava. Eu sei o que é uma pessoa que tem uma nova linguagem. E, de repente, ele fez tipo, um instituto que chamava Holy Light. E daí ele falava disso e em todos os ensinos dele de reiki, de repente, ele falava sobre o Espírito Santo. E daí ele colocava aquilo lá. E eu vi o quanto que ele atingiu pessoas do mundo inteiro, porque fazia em inglês, né? O português limita muito o que a gente expande daqui. Mas ele emitia as energias dele em inglês a partir dos Estados Unidos e muita gente entrou naquele movimento dele. Ah, todas as pessoas optaram por Jesus? Não sei, é a pessoa quem opta por Jesus. Você não tem como enfiar Jesus em alguém que não está procurando por isso. Mas tem como você gerar as experiências que vão fazer a pessoa ir atrás de você depois, no dia que ela estiver perdida, procurando algo. Será que é você que ela vai procurar? A parte eu tenho certeza que muita gente está lá sendo cuidado por ela e na hora que a coisa realmente aperta, é no WhatsApp que eles mandam mensagem. Como é que é aí, Paty? É bastante WhatsApp mesmo. E hoje mesmo... Hoje mesmo, eu fui passar visita numa senhorinha que é minha paciente, mas como a minha fila do SUS está um pouco maior do que a dos colegas, alguns pacientes que estavam mais longe, o Roger adiantou porque ele está sem fila. Então, a gente faz esse trabalhinho aqui. E, no final, nem fui eu que operei ela, mas ela entendeu que o colega ia operar para operar mais rápido. E, por coincidência, é meu final de semana de visita, fui eu que fui dar alta. A paciente era minha, foi outro colega que operou. E, assim, muitos poderiam estar chateados, porque, tipo, pela minha falta de tempo, não fui eu que a operei, né? E eu era uma paciente que já tinha bastante proximidade e carinho, mas ela não se negou, né, a adiantar. E ela estava extremamente agradecida. Comigo também elogiou muito o atendimento do Roger, mas ela estava extremamente agradecida, apesar de não ter sido eu, por eu ter permitido, digamos assim, que ele adiantasse. Então, ela entendeu que a gente adiantou a cirurgia dela, apesar de não ter sido eu pessoalmente. E aí eu consegui dar alta e ela deu um testemunho muito lindo hoje de manhã, sendo que nem fui eu que operei. Então, essas coisas são presentes na vida da gente o tempo inteiro. Eu recebo inúmeros no Instagram que eu uso para ajudar os pacientes vencendo câncer, inúmeros de directs e nas lives. Infelizmente, pelo volume de seguidores, eu não consigo. Né? Vou respondendo conforme consigo, vou, mas, infelizmente, não consigo dar conta de tudo. Mas, daí, realmente, os pacientes acabam tendo nosso WhatsApp. E aí, no WhatsApp, daí, o paciente, a gente sempre atende. Tem muitos pacientes que viraram amigos de tanto WhatsApp, eternos, mas eu acho muito legal, porque são pacientes que, a partir de agora, a partir de um tempo, eles se tornam referência para outros pacientes. Claro. E eles fazem questão de mostrar a possibilidade de superação. E são pacientes que, qualquer coisa que eu chamo, live, qualquer evento, eles estão dispostos a mostrar para os outros que existe esperança e que pode dar certo. Mas eu acho que, realmente, uma das diferenciais do nosso tratamento como equipe é a disponibilidade, a proximidade com os pacientes, a capacidade deles nos acessarem. Isso é incrível, né, Paty? Porque existe essa troca de energia muito forte, né? E eu percebo também que, né, como tu falou, depois eles viram referência para outros pacientes. Então, quando tu vê que outros já passaram por isso, de certa forma, aumenta a esperança, né, das pessoas que vão participar de um tratamento oncológico e tudo mais. Então, isso é muito incrível. E assim, pelo trabalho também desgastante que vocês fazem, que a gente faz, né, tudo aquilo que a gente faz na verdade, eu poderia dizer que é manipular a energia e transformar ela em objetos, em trabalho,
em saúde, né, em reconstrução da vida, né, que de certa forma é o que vocês fazem com o trabalho de vocês, quando dão a possibilidade de alguém viver bem, viver melhor. E isso é fantástico, né? E tudo isso vai esgotando a gente, né? Vai esgotando pelo menos o nosso físico, né? O nosso espiritual, o nosso mental, ele está feliz, está agradecido, porque a gente sabe que está fazendo o bem, que está fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, que está cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado. Mas a gente sabe, né, como o Léo falou, que a gente precisa também do descanso. E eu não sei, eu percebo nessa geração, principalmente as gerações mais novas, inclusive, que às vezes nem têm uma carreira, nem são tão high performance quanto a gente que é jovem um pouco mais de tempo. Mas eles também são uma geração muito cansada. A gente vê o índice, né, de ansiedade aumentando, o índice de pessoas mais jovens recorrendo a remédios, a estimulantes para terem mais energia, para terem mais força. Vocês notaram que isso mudou? O que vocês acham que tem interferido, que tem causado isso nessa sociedade? Será que, né, como que a gente pode dosar? Como é que a gente pode ter um equilíbrio entre esse caos evolutivo que a gente está vivendo e a nossa vida atual? Para que isso não drene, não sugue toda a nossa energia. Ótima pergunta. Mas antes disso daí, eu só queria dar para vocês aqui, agradecer os nossos patrocinadores. Se você é dizimista, se é ofertante na Pixel, eu quero agradecer você. Isso aí, dá uma salva de palmas. Quem sabe as pessoas que estão mais financiando isso aqui estão sentadas do teu lado. Assim, são coisas que você oferta, que você entrega, que elas não estão vindo de volta. E que a energia do dinheiro também fazendo o mundo girar, né? Energia. Fazendo esse podcast existir. Na verdade, a gente já falou sobre descanso, a gente está falando sobre as coisas que a gente ouve, sobre as orações que a gente ouve, que a gente emite, sobre o que a gente se alimenta, sobre as medicações que a gente faz para dar isso daí. Tipo... se fosse fazer uma propaganda junto dos patrocinadores aqui, eu falaria do Energy Drink da Reino Church, que tem uma salva de palmas que eu daria para eles lá, porque o que eles fizeram lá foi incrível. Eu adoro essa ideia de bebida de energia, né? Cara, porque hoje em dia, se você falar que essa bebida tem açúcar, ninguém compra. Então, tipo, hoje essas bebidas estão procurando chegar num lugar onde não usa açúcar, mas consegue ter energia de outras fontes, de cafeína, de outras coisas assim. Porque a gente precisa desses comprimidos, dessas bebidas. E, cara, esses dias eu estava indo lá no hospital, eu falei, cara, eu preciso de um energético. E eu tava com uma instrumentadora ultra high performance de natação e tal. Eu falei, o quê? Você toma isso, você tem que tomar outro. Que ela falou, era uma outra marca que tava lá, que era baseada em café. Eu falei, que legal, né? Poderia funcionar bem para mim. Mas ali eu entendo que a gente transforma o nosso trabalho também em dinheiro. Ou seja, a gente absorveu energia onde? Na comida, a gente absorveu energia no estudo, a gente gerou energia na nossa criatividade, assimilação daquilo que a gente estuda, a gente descansou para poder trabalhar. De repente você trabalha, transforma aquilo em solução para alguém, e ao mesmo tempo aquela solução que você gerou para essa pessoa, ele volta para você como dinheiro e gratidão, se você tiver muita sorte, né? Sim. Mas que pelo menos dinheiro venha. Então, você transformou essa energia em dinheiro. E esse dinheiro ele também é energia que você acumulou e ele está parado na tua mão. E a gente pode transformar isso em alguma coisa. O dinheiro parado, ele morre, mas ele precisa estar investido em alguma coisa, né? A gente pode mobilizar, a gente pode transformar ele em caixa, pode transformar em investimento, pode transformar em comida de novo, né? Que gera energia e a gente transforma em energia para a gente sobreviver. Porque a energia precisa de movimento para se multiplicar. Sim, para pagar a academia, né? Para comprar bicicleta, o carro que te faz transportar com menos energia para outro lugar, mas gasta energia dos dinossauros, do petróleo. Nossa, desculpa. Mas você pode ofertar na Pixel através do nosso Pix, que é pix@pixelchurch.com. Você pode fazer isso agora, você pode pegar o teu celular, você pode fazer isso, e se você está assistindo também pode fazer tanto agora quanto depois. A gente está construindo. Tudo que a gente constrói, se constrói a partir de energia armazenada, a partir de energia acumulada, né? Tipo, o tijolo que a gente usa, alguém pegou energia para transformar o barro em tijolo, ou seja, qualquer outra tecnologia melhor do que a dos egípcios, né? Mas todas as coisas são resultado de energias que foram colocadas. Então, esse nosso agradecimento a cada um de vocês e estímulo a gente poder fazer muito mais para que você receba de volta a energia quando você está aqui, quando você assiste, quando você manda o aviãozinho para alguém.
Quando você compartilha as coisas que tem, e aí tudo que a gente absorve também, que você absorver, você vai repassar para outras pessoas. É isso aí. E outra forma também de contribuir na Pixel é sendo voluntário. Né? A gente sempre fala que tem várias formas de ofertar através do nosso trabalho, né? É o trabalho. É isso aí, do nosso tempo, do nosso talento e dos nossos tesouros. Então, se você também quer fazer parte, ajudar a construir essa comunidade junto, venha, se inscreva e venha trabalhar com a gente aqui na Pixel. O trabalho é o que não falta, sempre tem coisas legais para fazer, sempre tem possibilidades da gente aprender e ajudar a atingir mais pessoas, a transformar outras vidas também, né? E sem sombra de dúvida, mais importante do que você faz servindo é a pessoa em quem você está se tornando enquanto você serve. Sim. Isso daí eu estava em situações de tomadas de decisão muito difícil, muito amplas, afetando muitas pessoas, em decisões grandes da cidade. E naquelas horas que eu vejo aquilo lá, eu penso, cara, o que é? Olha, tem decisões certas que não geram tanto lucro a curto prazo quanto decisões erradas. O lucro é importante para famílias diversas, para muitas pessoas que estão ali. Mas quando a decisão fica muito difícil de tomar, eu penso, em quem essa minha decisão vai me transformar? Quem eu vou me tornar depois dessa decisão? E, em última instância, quando eu vejo, porque qualquer coisa que você faça pode dar errado. Depois, eu penso assim, se eu lembrar que eu tentei isso, mesmo que deu errado, eu vou ficar feliz de ter tentado? Esses são processos maravilhosos de tomada de decisão, onde a gente vê as energias acumuladas, porque eu acho que, em última análise, com tudo isso aí que você falou sobre a energia que a gente pega de medicação, que eu adoraria estar com a Jace e com o Samuel Coman, aqui com o Dr. Samuel Coman, para falar, porque eles conseguem transformar a energia em umas pílulazinhas muito pequenas e aquilo restaurar tudo na tua vida. Você toma aquele comprimidinho que eles montaram e fala, cara, meu Deus, eu sou outra pessoa agora, assim, que é maravilhoso. Mas eu acho que, em última análise, para a gente chegar nessa conversa sobre energia, é sobre como alavancar a energia. Porque você consegue acumular, você pegou aqui, só que a partir desse momento você quer multiplicar. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Eu posso falar que a primeira coisa que Ele criou foi a energia. Então, o universo ele foi criado a partir de uma intenção. Não tem como tinha nada, e de repente tem algo. Tem uma intenção, né? Como que o nada vira algo sem ter intenção? Isso é impossível. A única coisa que eu tenho convicção é da intenção antes de tudo existir. Então, ele vai lá e cria a luz. A partir da luz, todas as outras coisas foram surgindo. E você encontra pessoas na ciência falando, cara, foi uma grande explosão. Ótimo, você está chegando numa conclusão tão igual, tão próxima. Às vezes você está próximo até demais para enxergar o todo. É melhor você dar uma distanciada, dar uma descansada disso, né? Porque a gente precisa da ociosidade criativa na nossa cabeça. Eu não sei como é que funciona, porque eu não lembro da última vez que minha cabeça ficou em ociosidade, mas eu sei que eu preciso. Eu sei que essa energia mental ela precisa desse cool down, desse resfriamento, e eu acho que acontece nas 4 horas que eu durmo por noite, assim, onde as coisas se conectam uma com a outra e eu fico com a saúde mental um pouquinho menos pior do que ontem. Mas, de repente, você constrói aquilo lá. E Jesus, ele sendo a luz dos homens, que é assim que ele é descrito por João, que é um grande poeta da Escritura toda, assim, para mim ele é o auge do auge, assim, né? E a luz dos homens era a vida, né? Então, ele compara energia com vida, que é energia vital. Um conceito medieval tão maravilhoso assim que eles percebiam que a vida é um tipo de energia e, na verdade, a vida ela só surge de onde já tinha vida antes. E a gente começa a ver, será que a gente está vivendo uma época em que a inteligência artificial vai conseguir ser uma consciência que não veio de outra consciência, foi criado por outra consciência, mas ela não nasceu, não veio de dentro de outra. É a fase que a gente está vivendo, eu acho isso lindo. Mas ele que era a luz dos homens, ele declarou que ele era a luz do mundo. Ele falou, eu sou a luz do mundo. E num segundo discurso, depois desse, ele amplifica e fala, vocês são a luz do mundo. Então, ele coloca a gente não só como anteparos, onde a luz bate e reflete para os outros, mas onde a gente passa a emitir luz. Cara, e isso é tão forte, isso chega tão longe, né? Porque você está emitindo luz, a gente recebeu a capacidade de criar energia. E isso não fecha nem matematicamente, nem na física, nem nada disso, né? Nada disso. Se quiser ter uma pesquisa científica, você precisa de um laboratório, que para mim, laboratório é o trabalho isento de seres humanos para estragarem aquilo ali, né? Você precisa de um lugar fechado, invólucro, porque, na prática, só por um ser humano consciente estar observando
um experimento, Um gato de já tem Schrödinger. alteração do resultado daquilo ali. Sim. Então, para a ciência seria maravilhosa se os humanos não existissem, porque todas as contas fechariam. Só que não existiria nem humanos para observar que ela existe, então ela não teria sentido. Então, quando a gente fala sobre isso, eu entendo que Jesus ele traz nessa narrativa que ele alavanca a gente de seres iluminados para seres luminosos. E esse é um alavancamento de toda uma energia que já tem constrita, tipo, não existe nada no universo que tenha tanta energia quanto um ser humano. Eu sei que existem 8 bilhões. Só que, infelizmente, a NASA não encontra vida em outros planetas, e isso me incomoda muito, porque pela biologia isso deveria estar acontecendo em todo lugar, e não está acontecendo. E a galera simplesmente fala disso como se, não, porque ainda estão procurando. Cara, não fecha a conta. Não fecha a conta, as coisas deveriam estar fechando com um aminoácido, que é o processo de automação de linguagem, de programação da vida. Deveria estar acontecendo em todo lugar, e não está. Cadê isso? Quando acharem o alien, que às vezes a galera fala, eu tenho medo que ache. Vou falar, graças a Deus, tudo que eu aprendi faz sentido, mas até agora ainda não faz, porque só existe aqui, só tem a gente. Mas nós, como seres humanos, a gente, mesmo na pior situação que a gente tem, o ser humano mais caído, ele vale mais do que todo o resto do universo inteiro, para mim, no meu ponto de vista. Porque só ele tem o livre-arbítrio. O cometa Halley não tem livre-arbítrio. Ele é lindo, mas ele não tem livre-arbítrio. Orion é linda, mas não tem livre-arbítrio. Qualquer nebulosa maravilhosa que se encontrar, elas são lindas, mas ela não escolhe o formato que ela vai ter. O ser humano, o pior de todos, ele faz escolhas. Aliás, os piores fazem mais escolhas do que os melhores, o que incomoda muito, né? Por isso, se você é bom, tome atitudes, crie coisas, tome posição, vá para os cargos de liderança, se exponha, assuma riscos, seja luz. Porque tudo isso que ele criou em você, ele mandou Jesus para ele emitir essa luz que transforma você em luz, porque ele vive dentro de você, você passa a irradiar a luz. Ou seja, quando Jesus entra na minha vida, ele entra na tua vida, ele começa a habitar dentro de você, ele alavancou tudo aquilo que já era o maior do universo. Ele vai para um outro nível, onde você não é mais aquele buraco negro que absorve toda a luz que entra nele e não emite nada de volta, e você vê aquela bola preta que conseguiram identificar aquele negócio igualzinho do filme Interstellar. Yes, eles acertaram de novo. Mas você passa a ser um buraco branco, onde uma fonte de luz, você ilumina, você é o inverso daquele buraco negro que tudo ele puxa, tudo é avareza, tudo é inveja, tudo é egoísmo, e você passa para o outro lado, onde tudo é generosidade, onde tudo é humildade, onde tudo é sabedoria, onde tudo é para ser compartilhado, e coisas maravilhosas, igual eu estava falando com a Carol, agora que nasceu o Gabriel, salva de palmas para a Carol, ela que aguentou mais uma dessas aí, Gabriel chegou. Então, eu adoro essas palmas ali da nossa mesinha de podcast. E ela, como sendo filha única, que ela não tem irmãos, quando ela teve o segundo filho, ela chegou para mim lacrimejando e falou, Léo, aquilo que você falava é verdade. Eu não precisei amar nem um pouco menos a Martina para amar o Gabriel igual eu já amava ela. Uou! Então, esse tipo de energia que é o amor, ele não é algo que precisa ser dividido para separar, ele simplesmente se multiplica conforme você compartilha. Quanto mais você compartilhar, mais dele existe. Sim. E o segundo filho não exige que você precise amar menos o primeiro para que ele seja tão transcendente quanto. Isso é alavancar energia. O amor é o lugar mais perigoso do universo para se estar. Mas ele é a força mais poderosa que se possa imaginar, porque ela simplesmente se multiplica indefinidamente conforme as pessoas estão dispostas, inclusive, a amar seus inimigos, orar por quem persegue e chegar em níveis que a gente não imaginava. Para mim, essa é alavancar a energia. O que você enxerga em alavancar a energia hoje? Lembre de uma história. Conta uma história recente de um paciente que você tem muitas. Eu tenho muitas histórias, mas tem uma história de uma paciente minha que alavancar a energia, eu acho que é realmente o que está na Bíblia, assim, que a gente tem que descansar em Deus, né? Acreditar que Ele está fazendo o melhor por nós e é isso que nos energiza. Então, eu tenho uma paciente que... para quem conhece a história aqui de Blumenau, para quem acompanha, sabe da história ali
do massacre da creche, né, dos assassinatos das crianças aqui de Blumenau. E eu tenho uma paciente que, infelizmente, a gente fez diagnóstico de recidiva do câncer dela um dia antes do massacre. E um câncer metastático, um paciente jovem, mais nova que eu. Oh. E no dia seguinte ela perdeu o filho na creche, no massacre da creche. Oh. Então essa é uma pessoa que você imagina que não conseguiria, não teria forças para lutar mais, né? Mas as pessoas, quem acredita, ela consegue tirar forças, provavelmente da fé. Uhum. E a gente fez uma cirurgia enorme nela. Ela teve bastantes complicações pós-operatórias. Teve que ser reoperada 3 domingos sequenciais, inclusive todas as vezes no domingo. E o que eu achei mais interessante é que ela teve alta, com bolsinha pelas complicações, sabendo que ia ter que ser reoperada novamente. Ficou bem, né, clinicamente, mas sabendo que ia ter que ser reoperada novamente para fechar a bolsinha. E neste momento eu fiz uma publicação de um outro HiPAC e ela fez um depoimento lindo, tipo de agradecimento e de confiança, apesar de ter de tudo, de confiança na equipe, mas também na fé. E aí a gente vê como a pessoa realmente consegue passar por tudo, se acreditar. Então, uma doença metastática, perdeu o filho, complicou a cirurgia, ela está com bolsinha que tem que fechar e ainda agradecendo. É daí que a gente vê que se tira as energias da fé. Sensacional, Paty, meu Deus. E é isso mesmo, né? Eu acredito muito nisso que vocês falaram, né? Porque eu percebo também que nos momentos que foram super difíceis para mim e que às vezes eu olhava, eu pensava, gente, como é que eu tô calma, como é que eu tô em paz dentro de todo esse ambiente que eu tô vivendo. E é Deus, é a gente ter a certeza de que Ele tá dentro da gente, de que Ele tem o controle de tudo, mesmo quando a gente não tem controle de nada, de que tudo vai ficar bem, né? Mesmo que esse bem não seja o bem que a gente espera, ou o bem que a gente acha, mesmo que não seja o bom, mas todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E a gente ter certeza de que Deus é a fonte da vida, da energia infinita que habita dentro da gente, que Ele dá conta da gente não só viver a nossa vida e passar por tudo isso, mas de fato ser essa luz que vai irradiar e que vai emanar energia para outras pessoas, né? Então eu acredito que a partir do momento que a gente permite que essa energia de Deus viva dentro da gente, a gente é como esses dispositivos que Aristóteles falou, que a gente recarrega os outros, né? Que não é só pra gente, né? Que a nossa atitude, que a nossa perseverança, que a nossa fé, que a nossa esperança, né, diante da vida, ela vai alimentar também os outros, né? Ela vai se expandir, vai se multiplicar a partir do momento que a gente doa ela para outras pessoas. E eu percebo que é isso que a gente faz, né, com o nosso trabalho, com o nosso talento, com a nossa vida, né? Por isso que a gente sempre fala que não é sobre a gente, que é sobre os outros, né? E a diferença, e a gente se energiza também quando a gente sabe que está impactando a vida do outro, que está levando o outro, né, para esse lugar que Deus planejou para ele, né? Que a gente está expandindo isso, né, para a vida das outras pessoas, né? E acredito que isso também é o que faz o Léo dar conta de fazer tudo que ele faz, né? Porque, né, dormir 4 horas, tu sabe que isso não é saudável, né? Eu queria dormir mais, deixa claro que a intenção era fazer mais do que isso. Mas a gente sabe que o que te energiza é isso, né? Porque tu vive em função das outras pessoas, né? Tu acredita e tu espalha isso, né? E eu percebo que é isso que te energiza? Cara, essa pergunta é boa. Às vezes eu me faço essa pergunta, assim, né? Porque a gente sabe que vontade de desistir, às vezes, a gente tem, né? Sim, quando a gente olha para todo assim, lugar, né? A gente cansa e a gente está exausto e pensa, deu, né? Não quero mais. Mas daí a gente tira forças, a gente não sabe de onde, mas na verdade a gente sabe. E segue em frente, segue mais um pouco e evolui, e passa de fase às vezes, né? Inclusive vai para um lugar mais alto e mais difícil, né? Ontem eu estava aqui, tinha visitado a gente, uma das primeiras meninas que eu pastoreei uns 20 anos atrás,
veio visitar a gente aqui ontem. Não precisa falar a tua idade assim em público, Leonardo. Desculpa, já falei, tarde demais. E a gente estava falando sobre, tipo, ela perguntou quando que eu vejo que as coisas deram errado, né? Ah, não, mas de repente deu errado, que não deu certo. Eu olhei, falei com ela, cara, tipo, olha para trás, o QG Gospel, que era o nome lá, tipo, olha, eu usava outros termos na época. Eu falei, cara, quem disse que o QG Gospel deu errado? Eu falei, cara, ele deu certo até ele ser encerrado, até mudar, até transformar num novo projeto, até ser incorporado para outras coisas. O que eu faço hoje é completamente aquilo que estava lá atrás. Até hoje eu tenho aquela mesma energia, aquela célulazinha rebelde, né? Aquele negócio meio subversivo que tem assim, né? Tipo de questionamento, de pensar em outras coisas. Eu falei, cara, todo mundo que passou lá, a gente vê hoje, nós temos um cara que se tornou um grande influenciador nos Estados Unidos, nós temos um cara que é ator na Globo, na Record, a gente tem, tipo, o cara que é músico conhecido no Brasil inteiro. Eu pego daquele grupinho pequenininho e falo, cara, olha o que cada um desses aqui virou. Às vezes, ele perdeu aquele foco de, tipo, ao redor do que a vida dele gira, né? Tipo, Jesus já está no centro da minha vida. Eu estava até procurando para falar sobre isso, que eu imaginei que ia chegar essa pergunta. Eu cheguei aqui em Lamentações 3:21. Ele fala, nessa minha tradução, ele fala assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Então, tem outra tradução que eu usava mais antes, que fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Adoro esse texto. Então, para mim, é o meu acúmulo de lembranças, são aquelas coisas que eu fiz no passado, são aquelas coisas que eu já vi, que alguma pessoa olha e fala, eu acho que isso daqui tá dando errado. Eu falo, não, eu já vi essa cena 5, 6 vezes. Eu sei no que vai dar, eu já vi isso aí acontecendo. Eu já vi pessoas desistirem das coisas. Eu já vi pessoas hoje que estão aqui no nosso meio, que aprenderam coisas incríveis daqui e estavam aprendendo porque o nosso centro é Jesus. O que a gente faz é tudo ao redor dessa órbita, dessa fonte de energia, onde nada para de ter sentido. E, de repente, pega aquilo lá que estava como talento e se desconecta e você vê que, tipo, não tem intenção no momento, né? No momento, isso não é o final, não está nem perto do fim. Mas em algo que está se transformando, que tem como subproduto Jesus ser conhecido para outras pessoas. Essa fonte de energia, transformar outras pessoas em novas fontes de energia, né? Que elas saem. Então, tipo, é sempre sobre uma cascata. As pessoas que investiram na minha vida, eu não tenho como agradecer. Eu não tenho como fazer algo semelhante, tipo, que possa ser troca, dar de volta. Eu posso falar do pastor Mário Freitas, eu posso falar do Tiago Costa, que é meu amigo, minha mãe, fácil, né? Isso daí não, mas acho que eu não sou exclusivo, quase todo mundo teve uma história parecida, assim, né? Mas o meu irmão, Gonçalo, Lúcio, eu pego, são tantas pessoas que eu não tenho, o Pio Carvalho, não tem como, ele pega, tipo, outros que me lideraram, Daniel, Marília, tentando ver, tipo, tanta gente, Paulino de Curitiba, Paulino de Moarama, eu vejo, tipo, é uma quantidade de pessoas e eu sou grato a elas. Eu já tive, lá no começo da Inc., gente que chegou para mim no final e falou, Léo, vamos fazer aqui uma reflexão sobre a palavra. Cara, pare de citar tantas pessoas. Eu falo, cara, tipo, eu reproduzo os meus conteúdos, tipo, eu entrego as minhas fontes. Eu falar sobre Jesus é mais um processo de eu entregar a minha fonte. Eu não escondo quem me ensinou as coisas. Eu sou grato e eu expando e eu falo sobre essas pessoas. E às vezes pessoas que receberam coisas de mim, eu entendo que se vejam num lugar que não consiga retribuir. E eu não me incomodo, porque eu também tenho isso. Eu não tenho como retribuir essas pessoas que fizeram por mim. E lógico, eu chego nesse ponto onde Deus se transformou homem e morreu no meu lugar. E, cara, o que eu posso fazer em troca? Tipo, eu amo aquela música da Mosaic, da Messi, que fala... How can I thank you? Como que eu posso agradecer? Então você pega, tipo, tudo que você faz, o culto, essas coisas, são uma forma de gratidão que você tem a Deus? Não. Não. Isso tudo ainda é a maneira com que eu sirvo pessoas, o lugar onde eu sou servido, onde eu tenho uma fonte infinita de energia, onde eu recebo nas minhas piores dificuldades, eu mando mensagem, tem alguém que devolve, tem alguém que responde, tem alguém que fala, eu estou contigo, eu estou segurando, estou orando por você, eu estou torcendo, eu estou acompanhando, estou vendo isso, que eu acho tão... Desculpa,
tão burro desconectar dessa fonte, que é gratuita, que é grátis, que é graça, gratidão. Que eu vejo, tipo, eu consigo ter uma performance em tantas áreas diferentes e isso não afetar o meu ego, porque eu estou servindo. E parece que quando Deus encontra isso em você, e você está aberto a receber novos talentos, a receber novas capacidades, e você está usando isso eminentemente para os outros, isso multiplica sempre, não para de multiplicar. Cada vez que a dificuldade chega, eu trago à memória aquilo que me traz esperança, eu trago à memória outros momentos que foram bons, outros momentos que foram ruins, e dificilmente encontro algo muito novo e começo a chegar num patamar meio perto de Salomão, falando não tem nada de novo, que é um tipo de frustração no que eu vejo. Então, repassar aquilo que eu recebi, para mim parece que é uma linha que eu já cruzei, é um caminho que não tem mais volta. E eu não preciso estar aqui. Já teve pessoas que chegaram tantas vezes nesses momentos que era de desistência, e que eu falava, cara, acho que a gente já conseguiu tudo que dava para sair disso aqui, a gente já esgotou, né? Já gerou, né? Vamos para outro projeto que gere nova energia. E alguém chega e fala, cara, se não tiver essa comunidade aqui, para onde que eu vou? E às vezes eu ouvia aquilo parecendo, nossa, parece que os discípulos falando para Jesus, né? Tipo, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida? Eu achava, nossa, que legal, só eu tenho as palavras de vida. E hoje eu já chego para pessoas e falo, cara, eu sei que o que a gente está criando é incrível, eu sei que a nossa cultura, nosso ambiente, nossa comunidade é maravilhosa, mas se você estiver fazendo o que você faz aqui por Jesus, o dia que isso aqui acabar, você vai sair e vai fazer em qualquer outro lugar. Porque você vai fazer para Jesus. Você não vai fazer só porque você gosta desse lugar, você não vai fazer só porque essa cultura ressoa com a tua, que se você se orgulhasse tanto disso, você estaria investindo mais energia nisso aqui, para que isso não pare ou não pese demais sobre aqueles que estão fazendo e estanque as outras pessoas que essa fonte deveria iluminar e transformar em novos luminares. Mas eu diria tranquilamente que, de uma maneira piegas, simples, o que eu faço é por obediência ao que o Espírito Santo falou para eu fazer. Na posição onde eu estou, você também faz aquilo que o Espírito Santo mandou você fazer. Eu sei que a gente pode fazer mais, mas a gente pode se alavancar quando a gente treina novas pessoas, quando a gente ensina novos talentos. Eu vejo um monte de gente aqui fazendo coisas que tenho certeza que 2 meses atrás nunca imaginariam estar fazendo esse tipo de coisa. E para mim, igreja é isso. Léo, igreja é isso. tem uma pergunta da internet aqui. Uau, manda. Manda aí. Na verdade, tem várias. Bom, a primeira é estar perto de pessoas. Nos dá energia ou drena energia? Excelente pergunta. Eu vou deixar os especialistas responderem. Isso é uma pergunta que me fazem muito pela minha especialidade, né, da cirurgia oncológica. Todo mundo pergunta assim, mas isso não é muito pesado? E eu acho que tem 2 coisas. Quando a pessoa que está com você próxima, ela está com uma energia mais baixa, é claro que isso afeta a sua energia. Mas eu acho que, principalmente, é a visão que você tem sobre o que você pode fazer e sobre todo o sistema e que você consegue passar para essa pessoa, isso interfere na troca de energia, né? Então, a pessoa que está com energia baixa, ela pode drenar a sua, se você permitir, mas você pode elevar a energia da pessoa. E, na oncologia, a gente tem que entender que eu não pretendo, não conseguiria e nem pretendo curar todos os pacientes, nem ajudar todos os pacientes a se curar, mas eu consigo ajudar todos os pacientes, de alguma maneira. Então, isso é muito forte. Quando a gente entende isso, a gente consegue passar isso para o paciente. Então, no caso da paciente que eu contei a história, ela passou por muitas intercorrências, inclusive cirúrgicas, que ela poderia, por exemplo, me culpar, né, pela complicação. Mas ela entende que eu estou tão preocupada com a recuperação dela quanto ela. E isso ativamente, porque eu estive lá. Eu estava lá e eu dei atenção. Então, quando você consegue mostrar isso
para outra pessoa que está com energia baixa, que você está ali por ela, que você não vai abandonar, por mais difícil que pareça, pelas cirurgias de domingo à tarde. Eu já tive um paciente que teve uma complicaçãozinha, a cirurgia era pequena, mas ele complicou também num domingo, e ele disse: doutora, desculpa por atrapalhar seu domingo. Olha só. Muito pelo contrário, né? Mas, assim, por mais que a pessoa esteja com energia baixa, se você conseguir olhar por esse lado, que você consegue sempre ajudar, trazer apoio, trazer energia para ela, eu acho que aí é onde você vira. Você consegue não baixar a sua e trazer para ela, ou baixar um pouco menos a sua por energia física, de trabalho, de cansaço, mas trazer muito mais para ela. E é isso que a gente tem que aprender a controlar o fluxo, a tentar elevar o seu, estar sempre mais elevado para poder levar energia para quem está precisando mais, ao invés de permitir baixar a sua energia pela baixa energia da outra pessoa. Acho que mais ou menos isso. Eu diria que existe até dois tipos, não dois tipos de pessoas, mas a gente sempre vai precisar uns dos outros, né? Então, como o Léo falou, às vezes existem momentos que a gente precisa, né, ligar para alguém, conversar com alguém para recarregar também a nossa energia, mesmo que a gente tenha essa fonte de vida e de energia dentro da gente, esse contato com o outro, né, faz a chaminha acender, só saber às vezes que tem alguém ali do lado, para que a gente também possa passar isso para os outros, né? Então, acho que vão ter momentos, né, na nossa vida sempre, né? Aliás, é um termo médico que eu até não sei se é um termo, mas enfim, um pensamento, né, da medicina que eu até tatuei aqui, que eu gosto, que a vida é cheia de picos e vales, né? Quando tem uma linha reta aqui nesse, como é que é o nome desse negócio? Eletrocardiograma. Isso, é porque a gente está morto, né? E a gente não quer, então, estabilidade, a gente não quer a linha reta. A nossa vida é cheia, né, de picos e vales, de momentos em que a gente vai doar energia, de momentos que a gente também vai precisar dessa energia uns dos outros, né? E para ti, senhor Leonardo Blume? Cara, às vezes eu vejo gente, tipo, tirando uma foto, fazendo, tipo, um yoga na praia, vendo o sol nascendo no mar, alguma coisa assim, e dele fala: aqui eu sinto Deus. Eu acho engraçado. Para mim, Deus, se ele é amor, ele é um relacionamento. Deus é relacional. Ele não é uma existência criada. Uhum. Né? Para nós é tão amplo, se for entrar nisso. Não vou entrar nesse buraco do coelho agora. Mas às vezes a gente tem a impressão de que a ausência de pessoas é Deus. Não, o que você tem ali, você não encontrou Deus, você encontrou paz. Porque não tem pessoas. Mas daí talvez entre o lance da contemplação e da gratidão por tudo que Deus fez. Vai do posicionamento que você tem naquilo ali. É lógico que Deus está em todos os lugares, Ele está em tudo, né? Mas Ele não está exclusivamente na ausência de pessoas. Sim. Na verdade, onde Ele mais está é na presença de pessoas. Pessoas drenam, sempre. Até aquele que tem para compartilhar de você, ele drena. Eu tenho um péssimo hábito que é não saber cobrar. O que eu já aprendi com esse não saber cobrar é que muitas pessoas, às vezes, não entregam o valor em troca. E elas não valorizam, elas não entregam o valor. Então, até a pessoa que tem a compartilhar para você, você está pagando ela. Ela está te sugando. Ela está drenando você. Tipo, se realmente valer, ela vai te drenar. Mas Deus não tem como drenar você, porque não tem nada que você tenha para oferecer para Ele que vai acrescentar a Ele. Ele é a fonte inesgotável de compartilhamento. Ele é a fonte inesgotável que emana a luz, que traz, que compartilha. Então, em relacionamentos com pessoas, para iluminar, para brilhar, eu tenho que ter uma grande parte de pessoas nas quais eu estou compartilhando. Elas estão me drenando. Se eu não tiver pessoas que estão me suprindo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Tipo, na geração atual, muita gente parece que simplesmente faz, tipo, ter um pastor parece ser uma coisa meio vergonhosa até. Não quer ter um pastor, porque é vergonhoso. E, na verdade, tipo, para mim, eu vejo um suicídio, né? Ah, não, mas Deus não colocou pessoas sobre você. Não, Ele não colocou pessoas sobre você na instituição da igreja. Ele colocou pessoas sobre você como humanidade. A gente sempre tem de quem aprender do mais velho, daquele que já passou por algo mais difícil, ou por aquela coisa tão rara e tão valiosa que é encontrar alguém que realmente quer o teu melhor, quer o teu bem.
e que faria tudo pelo teu bem, sem estar drenando nada de você. Ou seja, Ele é Jesus para você. Jesus está se manifestando através dessa pessoa. Então, pessoas drenam sempre. Sempre, mesmo aquelas que estão compartilhando. Deus nunca drena porque não tem o que tirar de você, o que você dê para Ele, mas Ele compartilha. Então, Ele é uma fonte, eu posso estar nesse lugar conversando com Ele, eu preciso meditar. O jejum está totalmente dentro disso, que tem um mecanismo maravilhoso. Vários, né? Tipo, já vi vários mecanismos bons dele, mas ele está sobre o foco, né? Então, a gente tem muito desperdício de energia através de perda de foco e através de overthink, de pensar demais, de ficar ciclicamente pensando em alguma coisa e nunca tomando atitudes, né? Recebendo coisa no WhatsApp, aqueles medos de coisas que eu não tenho o menor poder sobre aquilo, eu fico me preocupando sobre coisas que eu não tenho como alterar. Para de se preocupar com o que você não tem que alterar. Se preocupa com coisas que você pode fazer, porque as coisas que você pode fazer você não faz. E você não sabe por que a energia está esgotando, está vazando, está perdendo tudo. Receba das pessoas que precisa estar, esteja próximo delas. Sabe, as pessoas que estão ali por você, não só as pessoas que trocam like com você, não só as sócios que podem trabalhar comigo e multiplicar, alavancar meu dinheiro. Essas pessoas são muito importantes. Mas quem que é aquele que está orando por você? Quem que é aquele que está atrás? Quem que é aquele que você vai atrás? Quem que é aquele que tipo, de tanta experiência que eu paro para lembrar, tipo, que fez o teu casamento numa situação tão conturbada que estava, e outros que estavam tão preocupados com a sua reputação preferiram não se misturar com aquilo, né? Tipo, essas pessoas que importam para mim. Eu estou indo viajar agora, numa época que eu estou sem dinheiro, que eu estou com gasto com criança, e eu estou indo porque as pessoas que mais agregam para mim vão estar lá, inclusive o Thiago, que é um desses caras que eu falei antes. Pessoas que valem a pena estar fazendo isso daí. Então, as pessoas que compartilham comigo coisa, sério, eu parei de calcular quanto que eu gasto para estar perto delas. Eu parei de calcular, porque dinheiro nenhum cobre as pessoas que transbordam energia para mim, e que daí, no fim das contas, eu acabo transbordando para outras pessoas. E todo esse movimento faz parte disso, e você transborda, você que está ali na projeção, no Instagram, nas coisas que estão ali, está todo mundo transbordando junto. Olha a força desse mecanismo. Isso é o que o pastor Aaron descreve como uma força imparável. A igreja é uma força imparável. Tem mais uma pergunta aqui. Manda aí, Bruna. Como descansar no meio de uma fase caótica da vida? Ou você descansa por escolha, ou você para num leito do hospital. É verdade. Quer falar a parte? Quer responder essa pergunta? Então, já tive várias fases caóticas. E eu acho que tem a ver com descansar e não desistir. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, pare, descansa por conta própria antes que te façam parar. E às vezes é saúde mental, às vezes saúde física te faz parar. Inclusive, esse ano eu tive aí me fizeram parar. Tipo, a saúde mental está melhorzinha, você vai atravessando a física, e aí, de vez em quando, nos fazem parar. Mas é isso, aí você para, descansa. Mas o como descansar, quando você está no olho do furacão, é realmente você descansar em Deus. Para mim, é você realmente acreditar que você vai descansar e Ele vai dar conta do que está acontecendo agora, e quando você se restabelecer, você corre atrás. Então, é realmente acreditar, ter fé. E eu tenho algumas coisas práticas assim, com relação à meditação, que é a contemplação que o Léo falou. Eu medito quando eu não estou bem, quando estou ansiosa. Quando está difícil, eu caminho, eu gosto da natureza também. E estar com pessoas que te energizam. Então, você saber para quem correr também, porque sempre vai ter alguém que vai te trazer energia. Pastor, mãe, marido, quem te apoia, quem está sempre do teu lado, também te ajuda a lembrar de Deus, a lembrar de meditar, de orar, e a lembrar de ser grato, porque por mais dificuldade que você esteja passando, você tem que lembrar que você está vivo, que você, às vezes, está passando por um problema grave de saúde, mas que tem esperança, que pode se recuperar, que tem alguém que está ali com você. Então, a gratidão
as pessoas que te energizam, e aí cada um vai ter algumas coisinhas menores em relação a sol, atividade física e natureza, mas eu acho que o principal é isso. Eu tenho um texto bíblico aqui, que fala disso aqui que eu gosto, e daí a gente já passa aqui na última pergunta, e daí a gente responde depois nos stories, continuando, isso aí vai ser legal fazer. Mateus 8, 23 fala assim: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto é maravilhoso. Ele está no olho do furacão, literalmente, num barco. Eu tenho horror a barco. Tipo, você não tem o menor controle aparente sobre as coisas que estão ali ao redor. Jesus estava dormindo, cara. No meio daquilo ali, no meio daquele caos. Ele colocou que o mecanismo para isso daí, fé. Fé é confiança. Tipo, eu vejo uma confusão, a galera falando sobre fé e lealdade, né? Eu sou fiel ao meu marido. Não, você é leal ao teu marido, você é fiel ao voto que você fez, né? Então, isso aqui tem fidelidade, fé, ele vem de eu confiar na palavra que foi falada. Eu confiar naquilo que eu falei. As principais verdades são o que eu falo sobre mim mesmo. Os principais desafios são aqueles que eu faço para mim mesmo. Eu tenho que começar essa dieta, cara. Comece, porque você falou e você vai perder a confiança em si próprio. Ou não falasse. Então, fé é eu confiar que tudo o que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Lealdade é diferente. Então, ele está falando sobre fé. Ele está falando que o que acontece é que vocês estão com tanto medo no meio desse caos, porque vocês não confiam de verdade que Deus que falou que ia estar com vocês, que ia terminar, aquele que começou a obra vai terminar. Você não confia que isso seja verdade mesmo. Uau! Ali bate. Ele é capaz de dormir num barco no meio da turbulência. E tem? Então, falando em dieta, vamos lá. Qual a conexão entre alimentação e energia emocional? Mas temos uma Nutri aqui, especialista na área, que vai falar um pouquinho também sobre. Meu Deus, bom dia. Então, né, eu vejo que a nutrição, a alimentação, né, com certeza ela é um dos pilares, né, se a gente for pensar, né, porque faz parte ali de a gente tentar manter um equilíbrio. Mas, assim como o Léo acabou de falar, né, quantas pessoas fazem, às vezes, um voto, final de ano, né, metas, né, de tentar melhorar, radicalizar a alimentação, buscar mudar tudo, né? Vou fazer exercício, vou comer melhor, vou cuidar da minha parte espiritual, mental, e colocam tantas coisas ao mesmo tempo dentro daquele caos e da exaustão que às vezes estão vivendo e não conseguem seguir nada, né? Então, eu penso que o básico, né? Às vezes você começar fazendo o básico, o mínimo, mudando pequenos hábitos, podem sim influenciar assim, na tua energia. A gente sabe que uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, que vem mais da natureza, né? Menos industrializado, vai ter um reflexo na tua disposição, né? Quem começa a mudar sente isso. Só que não adianta querer mudar tudo junto, né? E eu penso que é tudo aquilo que a gente coloca para dentro, né? Então, o que nós estamos colocando para dentro, né? Então, não é só o alimento, né? E por isso que eu também estou aqui, porque a gente precisa se alimentar de outras coisas, né? Então, eu entendo que é um pilar. Eu atuo numa parte que não é tão assim só em busca do corpo perfeito. Eu atuo numa parte que eu vejo muitas pessoas também doentes e morrendo. E eu já atendi muita gente que era super fit, atividade física 7 vezes na semana, corpo perfeito, e estava morrendo, né? E sem nenhuma justificativa de onde veio aquele câncer tão grave, tão metastático, tão avançado. Então, a gente não tem o controle, né? Eu vejo que é um dos pilares, é muito importante, assim como um exercício, assim como olhar para a tua saúde mental, mas eu penso que a espiritual, junto disso tudo, é que vai fazer também a diferença, né? Então, acho que é isso. Sensacional. Obrigada pela participação. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente chegou à conclusão de que
a gente tem essa fonte de energia inesgotável dentro da gente, que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente reflete, as pessoas que a gente tem, aquilo que a gente come, o quanto que a gente dorme, tudo isso vai influenciar na nossa vida, né? Que a gente precisa balancear tudo isso, e vai ter momentos que a gente vai estar com a energia em alta, vai ter momentos que a gente vai estar com a energia em baixa, e a gente vai precisar uns dos outros para isso. E eu acredito que é por isso que a gente tem comunidade, que a gente tem igreja, que a gente tem pessoas perto da gente que vão ajudar a gente a medir, eu diria equilibrar, mas acho que equilibrar é uma palavra, não equilíbrio no sentido de tudo tá igual, é mais aquele malabarismo com pratos, né? Às vezes algum tá em cima e às vezes outro tá embaixo. Eu vejo que a nossa vida é um pouco assim. Mas, como o Léo falou, ter esperança no futuro, ter esperança de que aquele que criou a gente, saber quem a gente é, saber o que foi falado a respeito da gente, que foi algo que a gente conversou alguns domingos passados, né? Saber, ter certeza, né, de quem a gente é, de quem criou a gente, de quem suporta a gente, da energia infindável, né, que Ele tem e que Ele emana para todos nós. Então, a gente crê nisso, ter isso muito forte dentro da gente, de fato, é o que ajuda a gente a passar por qualquer circunstância, por qualquer situação, e confiar que isso também é algo que me ajuda muito, que as coisas que eu posso mudar, eu vou fazer, e aquilo que eu não posso mudar, então deixa para lá. O que adianta se preocupar com as coisas que você não tem poder para mudar, né? E existem, inclusive, estudos que dizem que 70%, se eu não me engano, é 70% ou 80% das coisas, dos problemas que a gente se preocupa, das situações que a gente se preocupa, são coisas que não vão acontecer. Acho que é mais. Né? São coisas que não existem, são coisas que a gente criou na nossa cabeça. Então, esse descanso mental a gente também precisa ter. E entender que, né, sobre a energia psíquica, né, mental, que a gente falou, que a gente não é só o nosso pensamento, né? O nosso pensamento, ele está dentro de nós, mas quem vai filtrar ele, quem vai comandar ele é a gente, e a gente tem o controle de tudo isso, porque a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, e a gente tem o poder de escolha, a gente tem o livre-arbítrio, e é isso que torna a gente tão parecido com Deus, né? O poder de escolher e de fazer as boas escolhas, né? Eu acho que o resumo disso tudo, assim, se fosse colocar, é difícil resumir, está muito amplo e está lindo isso tudo de hoje. Energia é sobre input e output, né? É o que entra e o que sai. E como que você alavanca isso, né? E uma fonte que emana, onde você gera do nada novas energias. E aqui eu quero deixar para você que está acompanhando, que está assistindo aqui, e oferecer para você, porque é sobre o que você come, é sobre o que você ouve, é sobre o que você pratica, é sobre o que você enxerga, é sobre os feedbacks que você recebe. E eu quero apresentar para você que você pode aceitar Jesus hoje. Uma simples oração muito pequena e falar, fechando os teus olhos, falar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E dessa maneira Ele entra, e essas palavras que Ele emana começam a fazer sentido, começam a ser lembradas sempre. E no momento mais difícil as palavras vão voltar. E isso é o que faz parte de quem você é agora, quem eu sou. E você é uma usina dessa energia que Ele deposita em mim e em você. É inesgotável, não termina. O que você come importa muito, o que você ouve importa muito, o que você raciocina importa muito, o que você está overthinking importa muito. Fale mais sobre Jesus, não seja chato. Falar sobre Jesus não implica em ser chato. Repita para você as coisas que Ele fala, antes de precisar recorrer a motivacional, que também importa muito e já salvou muita gente. Mas o que Ele fala é denso, Ele faz parte de você. Você é a luz do mundo. Uhul! Gente, com isso eu quero encerrar o nosso podcast e agradecer imensamente a todos vocês, porque o que a gente faz só tem sentido porque vocês estão aqui ou estão aí ouvindo. E é isso, continuem emanando essa luz, continuem brilhando, porque nós brilhamos juntos, não é mesmo, Pixels? Obrigada! Uhul!